Oficial Dedic já não é jogador do Benfica. A CMVM, o Clube da Luz, explica que vendeu a totalidade do passe de Amar Dedic ao Newcastle por 35,9 milhões de euros. O Benfica garante ainda uma percentagem de praticamente 18% do valor da mais-valia obtida numa futura transferência. No comunicado é explicado ainda que a SAD liderada por Rui Costa terá encargos com um serviço de intermediação de 10% do valor da transferência, deduzido do montante da solidariedade. Nas redes sociais, o Benfica também já se despediu de Dedic com este vídeo de alguns dos melhores momentos da passagem curta deste lateral pela Luz. Dedic também partilhou este vídeo e deixou uma mensagem de agradecimento ao Benfica. Diz que o clube lhe deu mais do que pode expressar em palavras. Agradece à estrutura, aos treinadores e ao presidente. Diz que esta não é uma mensagem de despedida, mas sim de gratidão. Gonçalo, confirmados os valores, são praticamente 36 milhões de euros. Mais, eventualmente, 18% de uma futura transferência, é um bom negócio para o Benfica? Sim, é um bom negócio. Do ponto de vista meramente desportivo, não fica mais forte o Benfica, porque o Dedic, apesar de tudo, é 5 anos mais novo que o Bá, e, portanto, numa perspectiva de curto, médio e longo prazo, era sempre mais interessante vender o Bá e ficar com o Dedic. Não tenho a certeza que o Dedic, em algum momento da temporada, não roubasse mesmo o lugar ao Bá, porque tem uma qualidade muito grande. Mas a realidade é que, se for o Rafa a continuar a jogar naquela posição, o Bá faz mais falta em função de dar mais largura e profundidade. O Dedic vinha mais vezes para dentro e, portanto, o Bá concilia-se melhor com o Rafa. Mas também não é líquido que vá continuar a ser o Rafa a jogar naquela posição. Mas estou a dizer no imediato. Por um lateral, tu vendes por 36 milhões, não há muito a dizer, não é? É sempre uma boa venda nessa perspectiva. Do ponto de vista financeiro não há grandes dúvidas. Não invalida aquilo que eu disse do ponto de vista desportivo. Agora, é tempo do Banjaki também dar ao pedal e mostrar que tem capacidade para lutar pelo lugar. Aliás, nesta altura, os dois jovens da formação que o ano passado foram muitas vezes falados e até mostrados com pouca circunstância, neste momento estão na segunda linha. E na segunda linha significa que vão ter muito mais oportunidades para acumular alguns minutos e, nos minutos que forem tendo, provar que têm capacidade para lutar pelo lugar. Mas achas que é a abordagem certa? Ou seja, naturalmente há que haver... Aliás, os adeptos pedem muitas vezes espaço para a formação, que nem sempre existe. Se tiverem qualidade, não é? Mas a verdade é que os clubes têm sido sempre um pouco mais cautelosos e têm duas opções e depois normalmente os jovens da formação aparecem nestas posições como terceira opção. Olhando agora aos laterais que o Benfica tem, não tem de ir ao mercado? E falo dos dois lados. Do outro lado também Dali e José Neto. Como titular? Na posição de titular? Sim, trazer um titular, por exemplo, eventualmente, para um dos lados. Sim. Eu diria que se nós olharmos para o rendimento e nós ontem falávamos aqui que até comparávamos o que é que o Dal poderia fazer comparativamente a laterais como o Grimaldo, que já passou pelo Benfica. Eu confesso que se olhar para os laterais, por exemplo, dos rivais, não tenho a certeza que o Benfica esteja melhor calçado. Por outro lado, eu acho que a premissa de tu teres um novo lateral vai, de facto, criar uma rolha para o desenvolvimento de capacidades dos outros dois laterais. É que, daquele ano do Roger Schmidt, se não existissem ali oportunidades criadas para o Neves aparecer, nós nunca saberíamos o que é que o Neves valia ou não valia. Da mesma forma que se não forem criadas oportunidades para um José Neto ou um Banjaki a jogar com regularidade, ou com a regularidade possível neste caso, que os outros forem deixando, sendo segundas linhas, isso vai acontecer muitas vezes até em momentos de taça. A densidade competitiva é grande. Se chegar mais um lateral, que em teoria é melhor do que o titular, vais matar outro ativo. Eu acho que está a ser bem pensado, mas concordo que o Dal e o Bá, até mais o Dal, ainda não mostraram estar num patamar alto. Por outro lado, a equipa, de um ponto de vista coletivo, também ainda não mostrou isso. Se agora começar a carburar, é que vamos ver se eles têm capacidade ou não de evoluir com a equipe.
Vamos também falar do Futebol Clube do Porto, com um negócio que também está fechado. O Rodrigo Mora vai mesmo para a Roma, num negócio que pode render ao Porto até 52 milhões de euros. De acordo com o jornal Record, o ainda jogador do clube portista já recebeu luz verde para viajar para a capital italiana, o que deve acontecer ainda hoje. O negócio vai render 25 milhões de euros no imediato à SAD portista, por metade do passe do jogador, mais 2 dependendo de objetivos. A Roma pode assegurar os restantes 50% por 25 milhões de euros, sendo que, neste caso, o Porto também tem essa opção de venda pelo mesmo valor. Gonçalo, já desde ontem tínhamos tido algumas informações sobre os moldes deste negócio, agora também já com estes valores trazidos pelo jornal Record. A minha questão aqui é também se é um bom negócio, porque de há uns anos para cá, a bitola dos jogadores, dos craques do futebol português, e nomeadamente craques da formação, ficou muito alta. E se calhar o exemplo maior disso sempre foi o João Félix, com os 120 milhões, mas mesmo o Futebol Clube do Porto também já vendeu outros jogadores por valores muito interessantes. A minha questão é, Rodrigo Mora poderia render mais ao Porto, tivesse tido mais oportunidades? Sim, isso para mim é óbvio. Venderes um jogador por 50 milhões... São 50 milhões, no fundo é aquilo que nós falámos ontem, não sabemos se era X mais Y, Y mais Z, mas que eram sempre 50 milhões garantidos à partida, porque no fundo há zonas cinzentas que nós sabemos que possíveis de encostar mais à esquerda, legais, encostar mais à esquerda, encostar mais à direita, e de contornar um pouco aquilo que é. A Roma também está sob a alçada do fair play financeiro, portanto há aqui algumas formas de... Resumindo, o Porto vai receber 50 milhões, ponto. Sem os tais objetivos a serem alcançados. Dessa perspectiva, se me perguntares que o Rodrigo Mora, se estivesse a jogar a titular, valia muito mais, sim, não tenho a mínima dúvida disso. Aliás, a cláusula de rescisão são 70 milhões. Não está assim tão longe da cláusula de rescisão, e se falarmos daquilo que era a possível venda da época passada, dos tais 63 milhões, creio que para a Arábia Saudita... Sim. Não desvalorizou muito, tendo em conta que jogou, não era titular, não é? Passou de titular indiscutível e do melhor jogador da equipa, carregar a equipa às costas, apesar do resultado coletivo ter sido um desastre, mas... para um... papel secundário. Suplente, exato, é um papel secundário. E que não valoriza individualmente o jogador, o título coletivo não valoriza individualmente o jogador para uma venda ou para uma compra, neste caso, de um clube terceiro. Por isso, acho que é uma extraordinária venda. Acho que faz sentido a estratégia do Futebol Clube do Porto em função de dar aquilo que o Farioli pretende, tendo em conta que é um treinador vencedor, tendo em conta que tem mostrado que o Porto continua a carburar dentro daquela lógica. E mais do que isso, é que um bocadinho aquilo que eu ontem referia, é que eu não tenho a certeza que o Rodrigo Mora se sente... Eu acho que era um bocadinho peixe fora d'água, porque o Rodrigo Mora, eu vendo de fora, eu acho que poderia acrescentar muitas vezes quando o jogo estivesse mais fechado, para desbloquear um jogo, para conseguir, muitas das vezes, ter a capacidade que só ele tem de ver coisas que os outros não veem. Mas para isso é importante que os outros companheiros também tenham algumas missões dentro do jogo que permitam que o Mora faça isso. E, portanto, se o Porto não tem essa identidade, dificilmente o Mora iria conseguir fazer, porque não é o tal jogador. Eu comparei com os extremos, não é? Há extremos que, independentemente de como tu jogas, se ligas mais o jogo, se ligas menos, tu passas a bola e eles vêm 50 metros pela frente e vão entortando adversários, tipo em guia, vão embora. Não interessa como é que verdadeiramente a equipa joga por dentro. Eles vão por fora e vão entortando jogadores e depois logo decidem se passam, se rematam à baliza. O Mora não é esse jogador. O Mora precisa de entendimentos, de ligar o jogo. Por isso eu acho que ia desvalorizar ainda mais nas mãos de Farioli, que poderia desvalorizar o jogador, mas tem valorizado o Porto. E eu acho que... Mas aqui, como é que um presidente naturalmente quer títulos, e os adeptos, se perguntarmos se preferem títulos a ver meninos da formação a brilhar, provavelmente a maioria vão dizer que querem os títulos, que querem os títulos. Mas, ou se calhar vão dizer que queriam os dois. Queriam os dois num cenário ideal, mas a escolher, naturalmente, todos querem ganhar títulos.